Diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, a hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. Para os pacientes que têm um diagnóstico, rico, entre aspas, aí em subtipos, ter diabetes pelo resto da vida exige mais do que tratamentos químicos. O lado emocional de quem convive com a doença é o tema do Mentalistas desta semana. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a blogueira, escritora Marina de Barros Colasso, autora do livro Diabética Tipo 1, o lado emocional que precisa ser falado. Tudo bem, Marina? Boa tarde. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É muito bom poder falar sobre isso, assim, para as pessoas. Muito legal. Bom, e do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, a endocrinologista Raquel Rezende, que é do Hospital São Camilo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Camila. Boa tarde, Marina. Muito obrigada pela oportunidade também. Muito bom falar de diabetes. Muito legal. Bom, vou começar então primeiro, doutora, com os sinais e sintomas do diabetes, né? Antes da gente entrar no caso da Marina. Quais são os sinais e sintomas básicos do diabetes? Só para o nosso ouvinte Isso também. É interessante porque muitas vezes a doença, o diabetes, ela se apresenta de forma silenciosa, né? Então ela não apresenta sintomas durante muito tempo, inclusive às vezes anos que o paciente tem a doença, ele não sabe por ela não dar sintomas. Quando ela vem dar sintomas de hiperglicemia, né, açúcar alto no sangue, realmente os níveis já estão muito elevados e aí sim o paciente pode sentir algumas coisas no corpo, né? Os principais seriam aumento da sede, boca seca, o aumento da urina, né? O paciente urina mais, perda de peso não intencional, né? Aquele paciente que não está fazendo dieta especificamente, está comendo normal e está emagrecendo, turvação visual também, fraqueza, mal-estar geral, né? Alguns sintomas inespecíficos, mas principalmente isso, boca seca, aumento da sede, aumento da urina. E quais são os tipos de diabetes que a gente tem? O tipo mais comum, mais prevalente é o diabetes chamado diabetes tipo 2, que seria aquele diabetes que tem mais relação com a faixa etária mais avançada, com história familiar, a influência genética no tipo 2 é muito forte, então seria responsável por mais de 90% dos casos, né? Nossa. Existe o diabetes autoimune, que seria o diabetes tipo 1, que tem uma origem diferente do tipo 2, o paciente às vezes não tem nenhuma história familiar, ele tem uma predisposição genética para desenvolver essa doença. Existe o tipo gestacional, quando a mulher ela desenvolve diabetes apenas no período da gestação, ela não era antes e não é depois, né? Não necessariamente será depois, durante a gestação. Ela fica só com diabetes durante a gestação? Durante a gestação. Ou quando o diagnóstico é feito na gestação, ele também é chamado gestacional, mesmo que essa paciente depois ela vire uma diabética. Existem tipos menos comuns, né, relacionados à genética, que eu acho que são menos de 1% dos casos, mas os principais seriam esses, tipo 2, o tipo 1, que é o autoimune, o gestacional e aquele que a gente chama, na verdade não é diabetes, que é a hiperglicemia secundário, por exemplo, ao uso de algumas medicações como corticoide, né? O paciente ele não tinha diabetes, não tem família diabética, mas ele está precisando fazer uso desse tipo de medicamentos, as cortisonas, e eles acabam desenvolvendo às vezes hiperglicemia devido aos medicamentos, Quer né? dizer, então, que o uso excessivo de cortisoide, por exemplo, pode ocasionar uma hiperglicemia. Pode ocasionar, que são os esteroides. Isso é bem pouco dito, hein, exatamente. doutora? Então, pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, tipo lúpus, que precisam fazer uso, ou outras doenças, né, que precisam fazer uso desse tipo de medicação, os corticoides, em doses elevadas, eles podem desenvolver um diabetes secundário. E outras doenças, como doenças do fígado, pancreatites, os pacientes que têm problema com alcoolismo, que desenvolvem pancreatites crônicas, também podem vir a desenvolver o diabetes, mas são casos mais específicos. Tá. Marina, quando que você descobriu que você tinha diabetes e qual desses tipos você tem? Eu tenho tipo 1, diagnosticada já há 16 anos, eu tinha 15 quando eu descobri. E aí, na verdade, eu descobri por um coma por cetoacidose. Prefiro que a doutora fale em termos técnicos sobre o que é, mas eu costumo dizer que é quando o açúcar acaba envenenando o corpo. É uma forma de tentar explicar isso para quem é leigo sem usar os termos técnicos, mas ela pode explicar isso melhor.
Nada mais é do que a ausência total de insulina no organismo humano. Então, ninguém vive sem insulina no corpo. O diabetes tipo 1, que é quando você tem a doença já geneticamente programado, desde que você nasceu, muitas vezes desenvolve bem depois, mas existe uma programação genética, você tem proteínas que destroem o pâncreas e, com isso, destroem as células que produzem insulina, chegando ao ponto, na época do diagnóstico, de ausência total de insulina no organismo, porque aquele paciente, ele não usava e ele está sem produção nenhuma. Então, há um desbalanço com relação a isso, então a glicemia sobe muito e no organismo acontecem algumas alterações muito graves que leva a que a gente chama de acidose, uma produção de ácidos internamente. Isso pode levar o paciente ao risco de vida mesmo, ao coma, se não for tratado com urgência, não receber o tratamento adequado. É o caso mais grave que o diabetes pode levar e chegando a matar o paciente, se ele não tiver tratamento. E quando você estava nessa época, você estava com 15 anos, você chegou a ser internada? Como é que foi naquele dia até culminar no diagnóstico? Então, na verdade, como na época eu era atleta, eu praticava judô 6, 7 horas por dia, todos os sintomas que a doutora falou foram mascarados, porque eu sentia sede, mas eu treinava. Então, é normal você sentir sede. Bebia muita água, fazia muito xixi. Eu treinava 7 horas, estava cansada. Visão turva. Eu fui até o oculista, falava pra minha mãe, não tô enxergando o quadro na escola. A gente foi no oculista, o oculista deu óculos. Então, todos esses sintomas, e como a gente não tinha caso na família, nunca tinha ouvido falar sobre isso e tudo, minha mãe nunca desconfiou que pudesse ser diabetes. E há 15 anos atrás, 16 anos atrás, os médicos nem faziam esse teste de rotina nas crianças. Então, não era uma coisa assim, você chegava no hospital e eles já faziam esse teste. Então, eu cheguei a ir pro hospital algumas vezes como se eu tivesse com uma infecção alimentar e nunca fizeram um teste de glicemia. Na verdade, quando eu fui diagnosticada, eu passei uma tarde no Play Center e aí com muita sede, tomando Coca-Cola normal o dia inteiro. Na madrugada eu passei super mal, minha mãe me levou pro pronto-socorro, você comeu alguma coisa no parque que te fez mal. E aí chegou, no São Camilo, inclusive, eu fui internada, por coincidência, mas chegou lá, a equipe já viu o que era, porque você tem o hálito cetônico, então os médicos já na hora perceberam o que era, do que se tratava, e aí, na verdade, eu não lembro do que aconteceu, eu acordei, assim, uns 5 dias depois, e aí, assim, eu tava super magra, só que eu sempre fui uma criança magra, então isso também não... A minha mãe me dava biotônico Fontoura, essa menina não come, essa menina engorda. E mal sabia que já era exatamente, da doença. Exatamente. Então eu fiquei na UTI esse tempo, depois eu fiquei mais uns 15 dias internada no quarto mesmo, mas aí pra estabelecer, ficar tudo certinho, aprender a aplicar as doses, porque aí você aprende tudo isso no hospital, e aí você sai do hospital, agora você é diabética, e aí você tem que se adaptar a essa fase, né? E que no hospital, eles não te dão essa informação psicológica do que vai acontecer. Eles te dão as doses de insulina, uma seringa e falam, olha, passa numa farmácia, você precisa comprar um glicosímetro, precisa comprar insulina e a partir de agora você vai fazer isso aqui. E aí te dão uma receita médica. Você saiu com aquele monte de informação e foi embora pra casa. E foi embora pra casa. Que na verdade, assim, pra mim, com 15 anos, eu não tinha noção do problema. A minha mãe conta hoje, e assim, eu só soube quase 16 anos depois, quando eu estava escrevendo o livro, como foi para ela o outro lado do negócio. Então, o tempo que eu fiquei na UTI, ela não voltou para casa. Ela não tomou banho, ela não comeu, ela ficou lá, sentada numa cadeira dentro de São Camilo. O pessoal da equipe foi super legal, falava, a gente deixa você olhar pela janelinha. Então, assim, eles apoiaram muito ela nesse momento, porque eu realmente estava correndo risco de morte, assim. E pra minha mãe foi muito pior, eu descobri só hoje que pra ela foi muito ruim, porque pra mim era assim, tá bom, o que eu tenho que fazer? Tomar injeção? Beleza, vou tomar injeção. Com o tempo, com a rotina, que eu fui perceber quão grave era a situação e como isso ia afetar minha vida pro resto da vida, assim, né? Então, no momento, na hora você não identifica o que tá acontecendo, assim. E isso vai dificultar um pouco mais o tratamento, dependendo da idade, doutora Raquel? Vai, é o que a Marina estava comentando, né? Imagina você ter uma vida normal, entre aspas, você não usa nenhum tipo de aplicação de remédio, você come de tudo, você não pensa antes de comer um chocolate ou um doce, você é vamos supor, uma criança de 8 anos ou uma adolescente que está saindo, indo a festas, imagina de repente você receber a notícia que você tem uma doença e que você não pode comer aquele chocolate ou aquele bolo de chocolate,
ou tomar um sorvete, ou sair para beber com os amigos, na hora que você quiser, porque a sua doença não permite. E ainda mais que você tem que aplicar uma medicação que não é um comprimido via oral, é uma injeção que você vai na barriga, vai espetar e vai tomar aquela medicação. Então, é um impacto muito grande. Eu costumo dizer que realmente a gente tem que se colocar no lugar do diabético, principalmente do diabético tipo 1, que tem a necessidade do uso de várias aplicações por dia, às vezes dessa insulina, para viver, para ter qualidade de vida, né? E a gente precisa entender a cabeça, explicar muito bem para ele por que ele tem que cuidar. Eu acho que antes de você passar uma receita, o médico tem que fazer esse papel de conversar, explicar, mostrar para ele por que ele tem que tratar da doença. Porque senão um adolescente, ele vai falar, não, eu tô bem, não tô sentindo nada, eu não vou aplicar. O meu médico costumava falar uma coisa pra mim, que eu levo isso e eu falo isso para as pessoas que me perguntam, como que você lida com isso? Meu médico falava assim, eu queria que toda vez que a glicemia subisse de 200, a pessoa ficasse verde ou tivesse um monte de espinha na cara. Eu falo que deveria ter dor. Seria um sinal, pelo menos. Porque é o que ele fala, se você tem uma espinha, você corre na farmácia comprar um gelzinho pra secar a espinha. Agora, você tá lá com a glicemia 200, você tá inteiro ferrado por dentro e você não faz nada. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas. Estamos falando sobre diabetes e o lado emocional da doença. Estou recebendo a doutora Raquel Rezende, que é endocrinologista do Hospital São Camilo, e a Marina de Barros Colasso, autora do livro Diabética Tipo Ruim, o lado emocional que precisa ser falado. Não saia daí que a gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta com Mentalistas, falando sobre diabetes, recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a doutora Raquel Rezende, endocrinologista do Hospital São Camilo, e a Marina de Barros Colasso, autora do livro Diabética Tipo Ruim, o lado emocional que precisa ser falado. Qual que é o lado emocional que precisa ser falado, hein, Marina, que ninguém fala? Eu acho que é bem isso, assim, como você vai lidar com essa informação de ter uma doença sem cura durante toda a sua vida. Então, alguns pontos que eu abordo no blog, que são os mais... que o público gosta mais e que acaba rolando um debate entre as meninas, por exemplo, você numa entrevista de emprego, você fala no primeiro dia que você é diabético ou não? Quando você vai sair com um garoto novo, no seu primeiro encontro, você fala pra ele que você é diabética? Ou você fala depois? Em que momento que você conta? Candidíase. A candidíase afeta muito as mulheres diabéticas. Então, em que momento você começa a achar que você, assim, não tem uma higiene adequada ou você tem isso por conta da doença? E é normal você ter. Então, fala pra sua mãe, vai ao médico, se trata, se cuida. Impotência sexual nos meninos. Eu tenho um leitor de 20 e poucos anos que é impotente sexual por conta de diabetes. E ninguém fala sobre isso, ele não conversa sobre isso com o médico. Lidar com tudo isso. Então hoje, por exemplo, entrando aqui, você viu a quantidade de coisas que eu tirei da minha bolsa, porque... Conta pra gente mais ou menos aí que você tem na sua Eu tenho bolsa. Um suplemento alimentar que vai estabilizar minha glicemia porque eu não almocei, eu tenho medidor, eu tenho uma saladinha em pote que eu preciso disso porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui nesse momento, não almocei, preciso cuidar disso. Tenho um kit de sobrevivência no meu carro, tenho pilha, tenho catéter, insulina, tenho uma seringa, porque eu uso bomba de insulina hoje. É um aparelho eletrônico. Aparelhos... Como é que funciona essa bomba de É uma insulina? bombinha, um aparelhinho que fica a insulina dentro e ele fica conectado a um catéter, então eu não preciso tomar insulina. Eu fico com ela o tempo todo, ele é um pâncreas artificial praticamente. E aí, e tudo isso você precisa lidar com essa coisa durante o seu dia, você vai viajar com as suas amigas. Então aconteceu uma coisa muito engraçada comigo em Miami com as minhas amigas, elas todas olharam lá a Sephora e aí, meu Deus, vamos pra lá. E aí eu olhei uma farmácia e falei, gente, eu vou ali, só ver o que tem de novidade, depois eu volto pra ver maquiagem, porque a sua vida, a sua rotina, você requer outras coisas, você requer pensar, eu tive uma hipoglicemia, agora eu tô com dor de cabeça, mas mesmo assim você tem que trabalhar. Mesmo assim você tem que terminar seu TCC, mesmo assim você tem que fazer uma prova. Então você tem que aprender a lidar com as dores que a diabetes te traz e continuar tendo uma vida
considerada normal, entre aspas, né? Você precisa lutar para ter a sua normalidade dentro dos seus problemas diários, assim. Essa é o que eu trato no blog. Ô, doutora Raquel, vou pegar um gancho aqui da Marina, que ela falou que outras coisas podem surgir para os pacientes que têm diabetes. Ela citou um rapazinho no blog que disse que estava com disfunção erétil, uma outra que falava de candidíase. Isso também é pouco dito, né? Quais são as outras limitações que vêm junto com o diabetes que pode sim comprometer o dia a dia daquele paciente? Falando especificamente do que a Marina comentou, por exemplo, a gente sabe que, falando das complicações do diabetes, né? Candidíase, que é um fungo na região genital, ele gosta do ambiente com aumento de glicose. Então, quando você está hiperglicêmico, o paciente está hiperglicêmico, ou seja, com nível de açúcar alto, esse fungo, ele gosta da região genital. Então, normalmente, é um sinal de que a diabetes não está bem compensada. Isso no homem e na mulher. A mulher é mais frequente do que no homem. E outros tipos de infecções também. A gente tem que sempre falar para o diabético que, uma vez a diabetes não estando bem compensada, aumenta as chances de qualquer tipo de infecção. Quer dizer, uma gripe. Por quê? Porque baixa a imunidade e esse paciente, às vezes, com uma simples infecção pode se tornar grave. É uma ferida que não cicatriza, né? Então, ele faz um corte, ele já tem uma dificuldade de cicatrização, né? Devido ao nível de açúcar estar alto. Dor de cabeça e sintomas outros que podem gerar mal-estar. Tem a questão da disfunção erétil também, como sendo uma das complicações de um diabético que não é bem controlado. Logicamente que isso não de forma aguda, descobriu há um mês atrás e vem essa complicação. Normalmente isso se dá com o passar dos anos, de um paciente que não tratou, não cuidou direito. Então, o diabetes ele pode afetar o sistema nervoso, os nervos, e um dos nervos afetados pode ser o que leva à disfunção erétil. Então, isso é uma coisa que acontece, os pacientes às vezes não falam e precisa ser comentado, né? E uma coisa que eu prego muito no blog é assim, você confiar no seu médico, porque se você contar para ele uma coisinha estranha que você sentiu no seu corpo, ele já vai conseguir identificar alguma coisa que ele pode fazer para aquilo não se agravar. E as pessoas normalmente não confiam no médico. Às vezes elas contam as coisas para mim, mas não contam para o médico. E isso é muito ruim, porque eu como blogueira não vou te ajudar, né? Eu vou te dar uma dica, vou falar, procura seu médico, mas é importante que você confie na hora que você entra no consultório dele, de falar, se você sentiu um formigamento na pontinha do dedo, que seja porque você ficou sentado em cima do seu pé, fala para o médico. O médico tem como investigar tudo isso e fazer com que você tenha uma vida melhor. Então é muito importante que você confie, e que você confie também quando o médico fala, isso vai acontecer daqui, igual ela falou, isso vai acontecer por um descontrole de glicemia daqui a alguns anos e tudo mais. Você não vai ver isso agora. Só que se você não cuidar agora, daqui 10 anos, a vida inteira, o meu médico sempre falou isso. Eu falava assim, você tem que ficar 10 anos com a glicemia muito ruim para te acontecer alguma coisa. Não é bem assim. Você fica 1 ano, 2 meses você fica ruim, 1 você fica bom, 6 meses você fica ruim. Isso aí já começa a te dar umas complicações. Você já começa a ter retinopatia, você já começa a ter neuropatia. E isso vai agravando cada vez mais. Então não é assim, eu vou ficar 1 ano ruim e aí o ano que vem eu cuido. Porque tem isso, né? Tem muito disso. As pessoas acreditam que, eu vou tirar férias do diabetes, né? E não dá. Não dá, porque é o dia todo, todos os dias. Irrita muito. Você tem vontade de desistir? Tem. Tem dia que você acorda que você não quer cuidar? Tem. Tem dia que você acorda que você quer comer um McDonald's? Tem também. Você vai fazer? Vai fazer, mas corrige. A insulina existe, e assim, hoje já existe a contagem de carboidrato. Quando eu fui diagnosticada, não tinha. Então você literalmente não podia comer nada. Hoje você pode, faça a contagem, e aplique a insulina. A tecnologia tá aí, fez outros tipos de insulina para te ajudar a conviver melhor. O erro é comer o McDonald's e não corrigiu. Corrigir seria o que exatamente? Você aplicar a insulina, mas eu acho que ela pode... No caso de correção, seria o quê? Contagem de carboidrato. Então, o paciente que ele tem uma dependência da insulina, no caso tipo 1, antes de ele ingerir aquele bolo, aquele McDonald's, um lanche qualquer, um sorvete, você pode fazer a contagem do quantas gramas de carboidrato tem naquele alimento. Isso a gente hoje tem livros, tá na internet...
O paciente até em aplicativo de celular, ele consegue ver que naquela bola de sorvete tem tantos gramas de carboidrato. Então ele sabe que o médico dele já passou, que ele precisa aplicar para aquilo ali 1, 2, 3 unidades de insulina. Então ele consegue fazer uma conta e aplica e come. Isso dá uma maior liberdade para o paciente que usa insulina para se alimentar, para que ele consiga comer algumas coisas fora daquela dieta padrão. Isso dá uma qualidade de vida. Porque, na verdade, assim, quando você fala o diabético não pode comer, é a mesma coisa assim, eu sou diabética, eu não vou comer 5 pedaços de bolo numa festa infantil. Você que não tem diabetes vai comer? Não. Você entendeu? Então, assim, não é porque você é diabético que você não pode comer um brigadeiro. Você pode. Você não pode comer 20, mas uma pessoa normal também não pode, né? E a contagem de carboidrato vem para te dar essa liberdade. E as pessoas não usam essa liberdade para fazer essas coisas. Então, não, eu vou corrigir aqui com a insulina, faz a conta errada, ou não corrige na hora, porque você tem que comer, contar e corrigir. A pessoa vai corrigir 5 horas depois. 5 horas depois já estragou tudo. Já tá estragado. Tem uma estratégia de tratamento que veio para melhorar a qualidade de vida do paciente que é insulinodependente, né, principalmente tipo 1, que chama-se contagem de carboidrato. Isso dá mais liberdade para ele comer coisas fora da dieta padrão de um diabético, baseado nesse tipo de formulinha, contagem. Então ele consegue ter mais liberdade, ele consegue sair com os amigos, comer alguma coisa diferente. Só que ele tem que aplicar. Vocês estão falando de contagem de carboidratos e tudo mais, e o senso comum pode pensar, o diabético só não pode comer doce, o resto ele pode comer o que ele quiser, mas não é bem assim, né? Não é, Queria porque que a senhora explicasse aqui para o nosso ouvinte, exatamente, doutora. quando a gente fala doce, não pode comer doce, mas assim, vários tipos de alimento se transformam em açúcar no organismo, né? Então a gente não está falando só de açúcar sacarose, aquele açúcar refinado, que você vai adoçar o suco, o café. Aquele realmente não, né? Doces em geral que a gente sabe, mas e as outras coisas, né? Então a gente costuma dizer que o diabético ele tem um pouquinho de dificuldade de processar o carboidrato. Então que seria pão, tudo que é a base de farinha de trigo, arroz, macarrão. Tem alguns outros alimentos que vão se tornar ser metabolizados e elevar o nível de açúcar no sangue. Então tem que ser detalhado com o médico quais são os alimentos que levariam mais risco de aumento da glicemia. Algumas frutas, por exemplo, a fruta tem o açúcar da fruta. Então, doutora, a fruta é saudável, eu posso comer quantas eu quiser. Não, né? Não, tem algumas porque frutas que são menos indicadas? Isso, existem algumas, a gente chama de índice glicêmico, ou seja, a capacidade que aquele alimento tem em produzir um pico no açúcar no sangue. Então, tem alimentos que produzem um pico muito rápido e muito grande. Quer dizer, algumas frutas, né? A gente sabe que a banana, a manga, o caqui. Então, frutas que aumentam muito rápido a glicemia. Pão branco. Por isso que a gente enfatiza, assim, dos alimentos, dos carboidratos integrais. Por que o diabético, ele seria interessante comer os integrais? Justamente porque a fibra presente nos integrais, ele retarda a absorção da glicose a nível de intestino, então não faz aquele pico que o carboidrato normal, branco, faz. Então tem detalhes na dieta do diabético, não só o açúcar mesmo e o doce, né? Então, e essa, voltando nessa contagem de carboidrato, por exemplo, assim, você precisa de uma orientação de uma nutricionista para você fazer do endócrino, para você fazer a sua dosagem. Então, às vezes na internet, se você for só olhar na internet, a minha razão de insulina, a proporção de insulina que eu tomo não é a mesma de uma outra pessoa. Então, você precisa da orientação do seu médico para achar a sua dose. Isso é ótimo, perfeito, você achou sua dose, você vai tomar insulina. Você não pode comer doce? Você pode, você tem que aplicar insulina. Só que assim, isso vai te fazer bem? Emocionalmente, você comer um brigadeiro vai te fazer bem. Para uma pessoa que está em dieta, por exemplo, tem quem faz muitas dietas, a pessoa come brigadeiro? Não come. Então, a dieta também afeta muito o lado emocional. Porque quanto mais você fala não pode comer, a pessoa vai querer comer. Mais vontade de dar. Então, a contagem vem para falar, coma o brigadeiro. Use a sua insulina, come um pão, mas não precisa comer 5 no café da manhã. Você precisa comer 5 pão francês no café da manhã? Não precisa. Eu tenho mães que falam assim, não sei o que eu faço. A minha filha de 14 anos, se eu fizer uma panela de arroz inteira, ela come uma panela de arroz. Pois faça meia. Uma porção. Ela tem 14 anos, ela tem dinheiro para comprar um arroz no mercado? Não tem dinheiro para comprar arroz no mercado. Ela vai roubar para comprar arroz? É viciada em arroz agora? Não funciona assim. Então, essa parte de alimentação vem muito também do problema nutricional que a gente tem hoje com o produto industrializado, com a facilidade de fast food, com mãe que trabalha fora e não tem tempo para cozinhar direito. Então, isso tudo também afeta o emocional do adolescente e do adulto também, por que não, né, assim?
Marina, conta pra gente, você tem um blog, então, para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui o nosso programa, é o diabeticatiporuim.com.br, tudo junto. Isso. diabeticatiporuim.com.br, até para o nosso ouvinte ir entrando no seu site, lá no blog, e poder acompanhar tudo o que tem por lá. Quando que você decidiu escrever sobre isso, né? E eu queria saber se teve algum momento da sua vida, depois do diagnóstico, que você falou, não vou mais fazer tratamento nenhum, sabe? Aquele momento que você mesma disse que todos passam. Sim, você também passou por isso? E como é que Na foi? verdade, o blog tem 3 anos, é super novo, perto do meu tempo de diagnóstico, né? Mas no começo, logo depois que eu saí do hospital, eu achava que tudo bem, que eu tinha aceitado a doença, estava tomando as injeções que eu tinha que tomar, eu usava na época seringa e nem existia contagem de carboidrato, então assim, eu comia mesmo o que tinha que comer, não fazia insulina, fazia esporte não por conta da doença, eu fazia porque eu gostava, então... porque você já fazia antes, Já fazia antes, então assim, eu não me preocupava com isso, eu ia viajar com as minhas amigas para fora, não levava kit a mais, então eu comecei a passar por uns perrengues na vida que começaram a me alertar que existia sim o risco de morte. E aí eu comecei a parar para pensar, poxa, eu preciso... Isso foi me dando... Na verdade foi assim, uma viagem para Machu Picchu que eu fiz com uma amiga minha, a gente pegou um trem da morte e esse trem descarrilhou. E a gente ficou horas parada dentro do trem e eu não tinha nada para comer. Se acontecesse qualquer coisa, eu morreria ali, na frente da minha amiga, e aquela carga emocional seria dela. E nessa viagem, e ela é minha amiga até hoje, a gente é amiga há anos, e ela falou, Marina, você foi tão injusta e tão individualista comigo, porque se você morresse ali, você ia ter morrido, e problema seu, você ia lá pro céu, ia viver com os unicórnios, e eu ia ficar aqui na Terra... pensando, eu não fiz nada pela minha amiga, entendeu? E aí, a partir daquele dia, foi um choque tão grande pra gente, aquela situação de não saber... A gente tava no meio do nada, no meio da montanha. Tudo bem, você ia perguntar para outros passageiros, alguém tem um doce, alguém tem alguma coisa pra te dar, mas foi um risco tão grande que eu não precisava ter corrido, né? Eu era muito inconsequente, assim, se eu morrer tudo bem, se acontecer isso tudo bem. Só que eu afetaria outras pessoas, eu seria uma granada, né? Se eu explodisse, eu não ia me machucar, eu ia machucar todo mundo que estava ao meu redor. E aí, eu comecei a pensar que eu tinha que me cuidar para os outros. Então, foi um momento que eu me cuidava para outra pessoa. E hoje eu percebo, depois disso, eu comecei a perceber que, assim, eu preciso me cuidar para mim. Então, você tem essas fases de revolta, se cuidar para sua mãe, para o seu amigo, enfim, e depois você começa a se cuidar para você. E eu acho que você chegar, foi muita terapia, eu fiz muita terapia, aconteceram muitas coisas, eu costumo dizer que a gente é o que a gente vive, o que a gente lê, o filme que a gente assiste, enfim. E aí chegar nesse momento hoje de maturidade que eu preciso me cuidar para mim, porque eu não quero ter 50 anos e não ter o pé... Então, demorou um tempo, assim. E é meio isso que eu procuro passar para as pessoas, que você precisa aprender a se amar primeiro, né? Para chegar nesse estado de consciência, doutora Raquel, a pessoa precisa ter um clique ou um start, como teve a Marina, quer dizer, ela teve a história do trem lá em Machu Picchu, mas e no consultório, né? Como é que você lida com os pacientes? Já chegou a pegar casos extremamente graves que exigem amputação, tudo mais? Como é que é isso na clínica? Não, sim, a gente pega pacientes que deixam de aplicar insulina, deixam de se tratar, e eles não contam, mas a gente sabe, até pelos exames. Eles não contam porque tem medo de tomar uma bronca? Tem medo de tomar bronca. Eu falei com a Marina, eles têm aquela mito do endócrino, se é bravo, se não é. Mas, na verdade, eles têm medo porque eles sabem que eles não estão fazendo certo, então eles preferem esconder. Porque quem está tentando na luta, às vezes não está legal o controle, mas está lutando, está fazendo, esse daí expõe direitinho. Mas quem está escondendo o jogo é porque realmente não está fazendo a coisa direito. Eu conheço gente que tem 2 glicosímetros, um que ele leva para o médico e um que ele mede de verdade. Então, para você ver como as coisas são literalmente emocionais, não é um tratamento. Você enganar o seu médico, na verdade, você está enganando quem? Né? Então, é uma coisa que... Assim, e conheço muita gente, só que aí tem a glicada, que é o pega diabético mentiroso. Que é esse exame, na verdade é um exame de sangue que a gente pede, eu falo que é uma filmagem. Existe a foto, que é a glicemia em jejum,
né? Aquele dia você fez um jejum legal, foi lá, colheu o exame, deu lá 100, 120, estava ótimo. Só que daí você vai olhar para trás, os últimos 3 meses, tem um exame que mostra a média do seu diabetes nesses últimos 3 meses. Eu falo que é um filme. E esse filme não dá para enganar o médico. Não tem como mentir. Não tem como mentir. Então a gente pega ele no flagra, literalmente. Olha, não tá legal. Você tá me falando que tá assim, tá me mostrando as suas anotações, mas não tá batendo com o exame. Então é aí que a gente vê que o paciente não tá, às vezes até perdendo peso. A gente pesa o paciente tá perdendo peso. A gente olha a mucosa da boca. A gente vê que ele está desidratado, enfim, alguns sinais clínicos que o médico consegue captar, né, que ele não está se cuidando. Mas assim, a gente está falando especificamente do paciente que é insulino dependente, né, o paciente tipo 1, que usa insulina, é muito mais complicado. Assim, realmente o impacto emocional, falando especificamente disso, é muito grande, principalmente porque eles têm uma idade, geralmente uma idade jovem, né, eles não lidam bem com essas limitações, eu acho que ninguém lida, mas imagina um jovem, um adolescente, com essas limitações de vida, que seriam isso de, enfim, aplicar insulina, comer direitinho e tal. Tem um grupo de amigos que vai para uma lanchonete, mas eu também não posso comer junto. Imagina aplicar no meio da lanchonete, social, dá licença, né? Aqui um pouquinho, vai lá e se espeta. Então tem gente que acha isso muito, porque os outros olham, porque as pessoas vão olhar que você está aplicando uma injeção, que estranho, né? Isso é uma coisa que eu abordo também muito, porque assim, a bomba de insulina é um catéter aplicado na sua barriga ou na sua bunda, por exemplo, e que você precisa ir à praia com ele. Então, você precisa aceitar a sua doença e aceitar que as pessoas que vão estar do seu lado, que os seus amigos, têm que te aceitar desse jeito. E se eles não te aceitam, eles não servem para ser seus amigos. Se você não toma a sua insulina porque você tem vergonha de tomar insulina no colégio, alguma coisa está errada e não é com você. Tá errado com seus amigos. Então, troca de amigo. Porque você não vai simplesmente poder não tomar insulina e pronto, e acabou. Então, isso é uma coisa que eu falo muito também no blog, principalmente para adolescente. Porque você pega, por exemplo, criança de 2 anos que descobriu com 2 anos. Ela vem bem porque a mãe tá no controle. Fica no controle. Deu 14, 15 anos que a criança já vira adolescente. E ela começa a ter esse controle, né, assumir a doença, começa a fazer tudo errado. Porque vai para a escola e não quer aplicar. Isso é uma coisa que acontece muito, a vergonha de ter a doença. Então, isso eu abordo muito. Eu criei uma loja virtual de produtos que incentivam você a falar sobre a doença. Então, eu tenho camiseta com estampas que falam eu posso sim comer isso, eu preciso sim tomar insulina, eu amo uma pessoa que tem diabetes, insulina é vida. São camisetas que falam sobre a doença de uma forma lúdica, engraçada, e que a pessoa vai poder, por exemplo, vestir essa camiseta e vai chamar a atenção dos amigos para isso, assim. E fora as outras coisas que você precisa de um embasamento emocional dos pais, para os pais entenderem também como é difícil, porque às vezes a criança fala assim, eu não quero tomar insulina, e a mãe não sabe conversar, ela fala, não, você tem que tomar, pronto, e acabou. Por que ela tá com vergonha? O que aconteceu na escola? A vergonha nunca vem. A primeira vez que eu parei para pensar em bomba de insulina, eu fui para uma viagem da faculdade e foi a primeira vez que eu coloquei biquíni de bomba e tal. E aí eu saí do banheiro, uma das meninas olhou para mim e falou assim, você vai à praia desse jeito? Eu falei, mas como assim? Que jeito? Não entendi. Ela, não, com a bomba de insulina pendurada no seu biquíni. Vou. E eu nunca tinha pensado que aquilo era ruim. Até que essa menina me falou. E aí eu falei, poxa, realmente é ruim, né? Que vergonha. E aí comecei a chorar e não quis mais ir e tudo mais. Então, o que aconteceu nesse colégio para essa menina voltar e falar, eu não quero mais aplicar insulina na escola, eu não quero aplicar insulina na frente dos meus amigos. Então a mãe também tem um papel, a mãe, o pai, ou quem cuida, enfim, tem um papel fundamental de também tentar descobrir o que está acontecendo na vida social dessa criança, né? Sem dúvida. Bom, e a gente está falando especialmente sobre o diabetes tipo 1, mas e aquele que não precisa tomar insulina, hein, doutora Raquel? Quais são os cuidados também para esses pacientes? A gente fala da maioria dos pacientes diabéticos, né? Talvez alguns ouvintes aí tenham 90%, essa... né? Isso, tipo 90% 2. ou mais é o tipo 2, é o gente tipo é a minoria. adquirido. Exatamente, é o tipo adquirido. Geralmente, por que isso tem aumentado muito, né? No Brasil e no mundo. Hoje, no Brasil, os dados mais atuais
pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente tem um número recente de 12 milhões de brasileiros diabéticos. E esse número só cresce, né? Então, por que esse impacto todo, esse crescimento alarmante? É pelo aumento do peso, quer dizer, as pessoas estão ficando muito obesas, o estilo de vida moderno, então com esses maus hábitos alimentares, a Marina até comentou. Então, esse estilo de vida moderno, onde o paciente não tem tempo para se exercitar ou não encontra tempo para se exercitar, só trabalha, é fast food, são comidas rápidas, comidas prontas, não se faz mais comida caseira. Isso está levando as pessoas a engordarem, né, principalmente na região abdominal. E com isso vem essas doenças associadas que seriam o diabetes, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa que está, por exemplo, sobrepeso ou gordinha que vai desenvolver o diabetes. Obviamente que aquele que tem um fator familiar, famílias na família diabéticas, essas pessoas têm sim mais chance. Então a genética é muito forte para o diabetes tipo 2, diferentemente do tipo 1, né? Que não tem na família. Mas hoje a gente vê pacientes que não têm história familiar e que pelo estilo de alimentação e sedentarismo estão desenvolvendo a doença. O que antes a gente não via muito, né? Bem, então esses pacientes, eles levam anos para ser descobertos, porque não dá aquela hiperglicemia tão importante como dá no tipo 1, nem aquele quadro de cetoacidose diabética grave, que é muito brusco no tipo 1. Então o paciente passa anos, minha glicemia está encostando em 100, depois ela está 110, está 120, ano a ano essa glicemia vai aumentando. Ou às vezes não faz exames preventivos, nem durante sabe. 5 anos, 10 anos, não sabem. Quando chega para o médico, a gente olha para trás, o paciente tinha lá no mínimo 5 anos, 10 anos de doença e não sabia. Mas o tipo 2, você não tem normalmente uma perda de secreção total da insulina pelo pâncreas. Às vezes você tem a secreção parcial dessa insulina pelo pâncreas, mas você não tem uma ação boa dessa insulina a nível corporal, principalmente pela gordura abdominal, né, pelo sobrepeso, pelo sedentarismo. Então essa insulina não consegue agir bem, o que a gente chama de resistência insulínica. Então existem algumas medicações, hoje nós temos muitas medicações via oral para o paciente diabético. Graças a Deus a medicina tem evoluído muito nesse sentido, onde cada agente desses hipoglicemiantes agem em mecanismos diferentes, conseguindo então um ajuste bom dessa média desse diabetes. Então nós temos hoje muitas opções, basta o paciente realmente procurar, fazer exames, ser diagnosticado, ouvir o médico qual seria a medicação ideal para ele, porque cada paciente vai ter a sua medicação ideal, não é uma fórmula, uma receita para todo mundo, ouvir as orientações sobre alimentação, atividade física regular, que é a base do tratamento do diabetes, principalmente, enfim, do diabetes tipo 2, que não é insulino dependente. Então, muitas vezes até somente com medidas de melhora da dieta e atividade física, às vezes esse paciente consegue deixar de ser diabético ou virar um pré-diabético. E ficar anos assim, sem precisar usar medicamento. Então, é muito complexo, né? Mas realmente influencia no emocional desses pacientes, sim, porque aí o médico, o cara, assim, a pessoa com 60 anos, 65, a vida inteira comeu doce, tomou o café com açúcar dele, e de repente você fala, olha, você não pode usar o açúcar, você vai colocar o adoçante para tomar no café. Ai, doutor, eu não suporto aquilo tem um gosto muito amargo. Então, é muito difícil você mudar hábitos alimentares depois de uma vida inteira. Então, isso a gente encontra muita dificuldade no consultório. Eles também não falam, mas você sabe que o paciente não está, ele está comendo, ele está burlando um pouco essa dieta, porque emocionalmente é complicado, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos com o último bloco do Mentalistas, não saia daí. Já voltamos com Mentalistas, a vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. E agora, doutor? E aqui no nosso Mentalistas falando sobre o lado emocional do diabetes, né? Não é que vai além, né? Daquela questão de mudanças de hábitos ou a própria medicação, principalmente para os pacientes, né? Que sofrem com o diabetes tipo 1, que é a forma mais grave, mas também há mudanças, né? Para os pacientes que têm diabetes tipo 2 também. Nós convidamos aqui no Mentalistas o Dr. Joel Renault, nosso colunista aqui da Rádio Estadão, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Como vai, Dr. Renault? Tudo bem?
Tudo bem, Camila. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Quais são as principais mudanças, né, no cotidiano daqueles que sofrem com o diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, né, de organização, no próprio comportamento? Quais são as principais mudanças, Dr. Renaud? Nós temos hoje muitos estudos importantes correlacionando depressão e diabetes, que 1/3 dos pacientes diabéticos acabam tendo depressão. Inclusive as mulheres diabéticas, elas têm um risco maior de depressão. E interessante notarmos que tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2, a prevalência de depressão, ela varia em torno de 11% e tem trabalhos que demonstram até 60% de depressão. É importante que as pessoas façam o tratamento do diabetes associado a eventuais tratamentos de ansiedade, de depressão, porque isso pode interferir no curso da doença, ou seja, ter mais alterações nos valores de glicemia, ter uma piora da evolução clínica com sequelas, por exemplo, arteriais, doença arterial crônica, que seriam as alterações que a gente denomina macrovasculares, e alterações microvasculares do diabetes também podem piorar em pessoas com depressão e ansiedade, por exemplo, a retinopatia, a nefropatia. Então é muito importante se avaliar a questão emocional em pacientes diabéticos, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, porque isso, além de frequente, isso ainda é subdiagnosticado pelos médicos de outras especialidades. Obrigada, viu, Dr. Renaud, pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima, Camila. Um abraço a todos vocês. Ô Marina, você disse no primeiro bloco sobre as principais perguntas que mandam para você no blog, né? E uma delas eu lembro que você disse que, em qual momento eu posso contar para o meu chefe numa entrevista de emprego que eu tenho diabetes? Tem um certo preconceito das empresas em contratar? Muito. Conta pra gente aí. Tem, além de contratar, tem muita gente que, por exemplo, tem um problema, tem que ficar internado 3, 4 dias ou precisa ficar em casa mesmo para regularizar uma glicemia que não abaixa por conta de uma infecção, alguma coisa assim, e quando ela volta a trabalhar, ela é mandada embora. E aí nunca é falado que é por conta do diabetes. Eu fui mandada embora no começo do ano por conta disso. É mesmo? Então, assim, hoje eu pego todos os meus insumos pelo governo. E aí, eu vou uma vez por mês até a Secretaria da Saúde, você fica lá na fila para conseguir pegar os seus insumos. E isso foi o motivo para essa demissão, assim. Lógico, eles nunca vão falar que é por isso para você não abrir um processo e tudo mais. Mas existe sim, na primeira entrevista eu já falo que eu uso bomba de insulina, que eu preciso me ausentar uma vez por mês para pegar esses medicamentos e tudo, que eu vou ao médico e que eu preciso fazer exames, enfim. Tem um capítulo no meu livro que chama O Diabetes Separa o Joio do Trigo. E ele faz isso para você. Então você já conta logo de cara, se a pessoa achar que ela deve, ela contrata. Se ela achar que ela não deve, ela não contrata. Então, isso já é um filtro natural da vida para tudo. Então, eu já conto, a hora que eu conheço, eu costumo, parece que eu sou aquelas loucas, assim, de encontros, que eu já falo, eu sou a Marina, sou diabética, tenho um coelho, então eu já vou, sabe, estou há 2 dias sem... Porque eu costumo contar, porque eu acho que é mais fácil das pessoas... A diabetes já faz esse filtro pra mim, eu não preciso fazer. Então, eu já conto logo de cara, no encontro, por exemplo, quando eu comecei a namorar com o meu namorado atual, o primeiro encontro eu falei assim, olha, só que eu sou diabética, uso bomba de insulina, já levantei a blusa, eu falei, isso aqui é o catéter, porque eu sou toda plugada, eu uso bomba de insulina, eu uso um medidor de glicemia que não fura o dedo, não é invasivo, mas eu tenho um sensor no braço. Então, assim, eu sou assim, sou toda cibernética, se você quiser, é assim que vai ser, entendeu? Vai ter fios e as coisas vão ficar dentro do porta-mala do seu carro, insulina e tudo mais, você vai ter que aprender a fazer. Então, hoje, meu namorado aplica catéter em mim. Ele sabe trocar a insulina, ele sabe fazer tudo. Porque é muito mais fácil quando você tem alguém do seu lado que te apoia. Num namoro ou no emprego, por exemplo, né? Eu tinha um chefe maravilhoso, ele apoiava tudo. Ele perguntava, você comeu, não comeu, você precisa comer. A gente vai ter que
ficar até mais tarde, quer que eu peça alguma coisa para comer? Então, é muito mais fácil, você se sente amado, te traz um benefício emocional muito grande quando você tem pessoas que te apoiam, né? É muito mais fácil. Eu acho que as pessoas muitas vezes não imaginam dessa rotina da pessoa que tem diabetes tipo 1. Não. Que tem essas possibilidades. Você usa um catéter, por exemplo, né? As pessoas não têm muita noção. Não tem. Acham que o diabetes é aquilo que você toma a insulina, a injeção e acabou. O grande problema é o que a doutora estava falando. 90% dos diabéticos são tipo 2. É. Aquele que é a sua tia, é a sua avó. Então, eu até fiz um post que é muito engraçado, que é assim, as frases que a gente odeia ouvir. Nossa, você não tem cara de diabética. Mas, gente, diabético tem cara agora, né? Então, assim, minha avó também tem. Gente, não é a mesma, entendeu? Então, é muito... Falta esclarecimento né? pro tipo 1. O tipo 2, como ele é popular, todo mundo sabe como é, sempre tem uma avó na família, já ouviu falar e tal. O tipo 1, quando você pega uma criança, eu organizo uns encontros de leitores, e aí vai um monte de criança, é muito legal, porque eles têm o contato com outras crianças diabéticas, né? Legal. E aí teve um menininho de 6 anos que ele chegou e ele falou assim, tia Marina, eu também, a gente tá usando esse aparelho novo, que é um aparelho que não fura o dedo pra você fazer o teste, então, tia Marina, eu também tô usando o Freestyle Libre. Olha como é lindo, os meus amigos querem ficar colando adesivo no braço deles, da escola. Então, para a criança, ela conviver com outras pessoas, ela vê que existe aquilo, ela vai crescer. É normal eu ter esse aparelho plugado em mim. Esses encontros servem para você também identificar, assim, como a gente é um grupo pequeno, é a minoria nesse mundo de cão, entendeu? Então a gente precisa se ajudar, precisa se conhecer e ajudar um ao outro a entender, ajudar as mães. Então, essa troca de mãe, a mãe fala, poxa, como que é pra você, né? E ele precisa ter esse apoio, assim. É ideal ter grupos mesmo de diabetes juvenil. Existem grupos, mas a maioria não está integrado a grupos. Justamente grupos onde vai a família, a mãe, o pai, eles conversam, eles trocam informações. Isso é muito importante no diabetes tipo 1. Né? Eu queria falar só um pouquinho do impacto emocional no paciente tipo 2, ele necessita depois de um tempo, de anos, do uso da insulina. Sim. Então esse paciente, vamos dizer, o paciente tem há 10, 20, geralmente 15, 20 anos de doença de diabetes tipo 2, usava comprimido e de repente ele precisa tomar insulina e você passa no consultório, olha, pelo andar da carruagem, pelo nível de diabetes e tempo de doença, o seu pâncreas não responde mais a comprimido, então você vai precisar usar insulina. Estou falando de um paciente geralmente mais velho. Então, aquilo causa um impacto também muito grande. Assim como no jovem, que desde o início vai usar, mas quem nunca usou... Acho que é pior doutora, ainda. Eu vou agora passar para insulina. Eles ficam assustados, porque eles ouvem história da vizinha, do vizinho, que ficou dependendo de insulina. Então, existe uma série de mitos, mas é falta de esclarecimento. De insulina, mas não é uma necessidade do paciente. Exatamente, quando ele chega nesse ponto, uma necessidade. Né? É falta de esclarecimento. E você explica, olha, isso não é o fim do mundo, que o seu pâncreas parou de responder a comprimido, você vai precisar usar uma dose complementar. Então, isso causa um impacto muito grande. Então, às vezes, um senhorzinho, uma senhora mais idosa, às vezes paciente de 80 anos, 70, aplicar insulina ou é até difícil, né? Depende, às vezes, de algum filho, alguém que cuida da pessoa para fazer, e aí a pessoa, não, mas eu não sei, é muito complexo, realmente. Erra a dose, porque não enxerga insulina, mais. Assim, a gente não tem insulina via oral, inalável e tudo, mas ainda é uma insulina subcutânea injetável. Então, isso causa muito impacto emocional para os pacientes que precisam usar. Diabetes tipo 1, tipo 2 ou os outros tipos, nenhum deles tem cura, então, doutora, por enquanto? Não tem cura, exceto aqueles casos que é secundário o uso de medicamentos, quando o paciente para de usar aqueles medicamentos que aumentam a glicemia, esses pacientes voltam mais ou menos uma normalidade. Mas nesses casos, os outros não. Os outros vão continuar diabéticos mesmo. E qual que é a recomendação para o nosso ouvinte se precisar de ajuda? Quem que ele pode procurar, doutora? Então, assim, importante que os pacientes tenham sempre essa consciência de prevenção, de realizar exames de rotina, procurem um clínico, mas se der alguma alteração, procurem um endócrino, esclarecer as dúvidas. A gente no São Camilo, no Hospital São Camilo, na rede hospital, a gente oferece esse serviço, a gente tem endocrinologistas, tanto para tratamento, prevenção, para esse acolhimento dos pacientes diabéticos. Nós temos também esse centro de feridas que pega os pacientes que têm, por exemplo, já lesões, feridas no pé, amputações. A gente acolhe esses pacientes fazendo um tratamento de grande excelência mesmo por lá. Então, que os pacientes procurem o médico, tirem as dúvidas e ajam na prevenção, né?
E você, Marina, um recado para o nosso ouvinte, os seus internautas, né, blogueiros. Qual que é o recado que você pode dar para quem está nessa situação como você, o diabetes tipo 1? Tudo uma questão de fase, então você precisa passar por essas fases, só que você não precisa ter isso de uma forma tão dolorida, né? Negar a doença só vai te fazer mal. Negar a doença fingindo que você está 100% feliz e que você tem uma vida normal também é ruim. Então o ideal é que você aceite essa condição com responsabilidade e que você tenha essas atitudes de tratamento e procure tecnologia, porque hoje em dia tem muita coisa nova acontecendo que torna a vida muito mais fácil, a qualidade de vida muito melhor. E não negue a doença, nunca. Então, se você foi diagnosticado, você precisa passar pela fase de aceitação e realmente aceitar e realmente se tratar. Hoje, você pode não sentir nada. Quando você tiver lá seus 40, 50 anos, você pode vir sim a ficar cego, a perder uma perna. Isso vai acontecer só com a minha avó. Não, acontece com tipo 1 também, e é uma coisa muito importante de se tratar, mas especialmente é não fingir os sentimentos e procurar uma ajuda de um terapeuta, procurar ajuda de nutricionista, de endócrino. Quando você tem uma equipe médica trabalhando aliado, é muito mais fácil de tratar a doença. Acesse o meu blog, a cada 3 meses a gente faz encontros em várias cidades aqui de São Paulo, e a gente faz encontros online também, então para todo mundo do Brasil poder participar e trocar experiência, isso é muito legal. A gente faz essas lives e aí acaba conhecendo muita gente, a gente tem grupo de WhatsApp, então essa troca de experiência é muito rica, assim, e te ajuda a aceitar a doença, isso é o principal. Muito legal. Bom, o endereço do site é diabeticatipo-ruim.com.br. Já agradecendo a Marina de Barros Colasso, autora do livro Diabética Tipo Ruim, o lado emocional que precisa ser falado. Obrigada, viu, Marina, pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigada por abordar esse assunto que é tão pouco abordado e que precisa ser muito mais abordado. E também agradecendo a endocrinologista Raquel Rezende, que é do Hospital São Camilo. Obrigada, viu, doutora, pela presença. Eu que agradeço, Camila, Marina, foi uma oportunidade maravilhosa, está de parabéns. Obrigada. Realmente eu vou indicar para os pacientes tipo 1 realmente acessar seu blog, porque eu tenho certeza que vai ajudá-los muito. Que bom, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, até uma próxima. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acessar esta e todas as outras edições do programa no nosso site radio.estadão.com.br. Apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Até a próxima!